Romanos 3. E esse evangelho, né? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Aqui, irmãos, ele está falando o que? Da encarnação de Jesus, ou seja, da sua humilhação. Quando Cristo se humilhou? Quando ele se encarnou. Veja bem, o Verbo se fez carne. O Deus eterno, ele é atemporal, no tempo e no espaço, ele entrou no tempo e no espaço. O Deus que é eterno passou a entrar no tempo. Aquele que enche todas as coisas, como diz Salomão, como diz Agostinho, ele se esvaziou. Aquele que é santo se fez pecado. Aquele que é eternamente bendito se fez maldição. Aquele que é o autor da vida sofreu a morte, e morte de cruz. Cristo, quando ele se encarna, veja bem, não é reencarnação, tá? É encarnação. Deus, ele toma um corpo. Ele nasce nessa terra e ele era como eu e você. Tinha carne, sofria dor, sofria tudo que você passa, Cristo passava também. Cristo era um homem perfeito. Você já se perguntou por que Cristo se fez homem? Já fez essa pergunta? Por que Cristo teve que se encarnar, tomar esse corpo? Né? Tem um livro no medievo chamado Cur Deus Homo. Ele foi escrito por Anselmo da Cantuária. Ele viveu ali mais ou menos de 1033 a 1109. E nesse livro, Cur Deus Homo, essa é a tradução. Por que Deus se fez homem? E ali no livro, Anselmo, ele tenta explicar por que o Redentor, por que o Deus Supremo teve que se encarnar. E ele fala assim, um resuminho. O grau da gravidade da ofensa depende do nível de dignidade do ofendido. A gente consegue medir o grau da gravidade da ofensa quando a gente consegue medir o grau da gravidade da ofensa quando entendemos a dignidade da pessoa ou do objeto que ofendemos ou estragamos. É mais ou menos assim para você entender. Imagina aí, Hiro, que você estava com o seu carro ali, você atravessa está em alta velocidade, passa por um sinal vermelho. Na curva você encontra um carro velho. E o carro velho parado lá. O seu carro está sem seguro. Passou aquele sinal vermelho com alta velocidade, virou e bateu nesse carro velho. Beleza, ninguém se machucou, né? Tranquilo. Só que você vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Certo? Quanto vale um carro desse daí? Tem ideia, pai? É da sua época. Da época do seu filho. Da minha época, sim. O que? Uma caravana, isso aí? Não lembro, nem lembro o carro esse aí. É aquela... Qual que você tinha, né? Variante, Deus não lembro. Não. Caravana mesmo? Isso é caravana. Então, imagina que você bate nesse carro velho. Quanto é que custa um carro desse hoje? Vamos supor, uns 5 mil reais no máximo. Beleza, você vai lá no banco, né? Você bateu, o erro foi seu, você vai lá, desembolsa. O cara vai ficar até feliz, né? Se você der o dinheiro para ele, né? Para comprar um carro novo. Agora imagine que no mesmo sinal, na mesma velocidade, você ultrapassa esse sinal vermelho, em vez de você bater no carro velho, você bate no carro mais caro do mundo. Um Rolls Royce Voltaire, equivalente a 28 milhões de dólares. 145 mil reais. E eu fiz as contas para o Japão, dá 3 bilhões 400 milhões de ienes. Você vai tirar os 5 mil reais lá, ou uns 200 mil ienes, né? Dá para o cara e vai pagar? Não vai. O grau da gravidade da ofensa depende da dignidade daquilo que é ofendido. É isso que Anselmo quis dizer. A gente consegue medir o grau da gravidade da nossa ofensa quando a gente entende o que a gente ofendeu, o que a gente estragou. O nosso pecado, né, o grau da gravidade da ofensa depende do nível da dignidade do ofendido. O pecado é uma ofensa direta à infinitude da dignidade de Deus.
Logo, a culpa do homem é infinita. E para supri-la, exige uma satisfação infinita. Se isso é verdade, o homem nunca vai poder supri-la. Por quê? Porque o homem é finito. O homem é finito, ele não consegue pagar essa dívida que ele teve para com Deus, porque ele ofendeu a glória, a santidade de Deus, a dignidade de Deus. Então ele tem para com Deus uma dívida infinita. Assim, apenas Deus pode sanar essa dívida. Mas a culpa não é de Deus, mas do homem. Certo? Logo, Deus, como Deus não cometeu nada, ele não precisa pagar, não tem necessidade de pagar. Ou seja, o homem deveria pagar, só que ele não pode, porque ele é finito. Certo? Deus poderia, mas ele não deve. Segue-se que é necessário um homem Deus, pois como o homem deve e como Deus pode. Se Deus não assumisse a natureza humana, ela não poderia ser redimida. Por isso, Deus se fez homem. Deus se fez homem para pagar uma dívida infinita, qual eu e você não conseguiríamos pagar. Dá para entender? Por Deus homem, por isso Deus se fez homem. Era necessário, irmão, essa dívida ser paga. Não para o diabo, tá? Talvez você possa pensar que Deus pagou uma dívida ao diabo. Não, ele pagou ao próprio Pai. Porque foi Deus quem foi ofendido. Essa satisfação, esse pagamento deveria ser ao próprio Deus. E foi, se a gente olha para o Evangelho, quem é que propiciou, quem é que trouxe esse sacrifício para apaziguar a Deus? Foi o próprio Deus. A gente vê lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o próprio Pai que traz o Filho e o sacrifica para aplacar sua própria ira. Jesus, Ele foi um substituto perfeito para nós. Foi um homem que pecou, não foi? Então o homem tinha que pagar. Por isso Deus se fez homem. O Filho se encarna, toma o seu lugar, toma os seus pecados, sofre a sua morte, sofre a justa ira de Deus no seu lugar. Ele encarou essa humilhação. Isso que fala, ele veio segundo a carne. Está falando da humilhação, da encarnação do Salvador. Ele se fez carne para pagar uma dívida infinita que eu e você não poderia pagar. A gente vai discutir muito isso lá em Romanos 5, quando a gente entrar em Romanos 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo homem, o segundo Adão, que é Cristo, veio a justiça e a vida eterna. Quando a gente nasce, a gente está automaticamente ligado a Adão. E se a gente permanecer e a gente morrer nela, a gente vai receber a herança de Adão. Qual é a herança de Adão? Morte e condenação. Mas a gente pode se ligar durante a vida ao segundo Adão, pela fé. Se a gente está ligado ao segundo Adão pela fé, a gente vai receber a herança do segundo Adão. Justiça e vida eterna. Antes de prosseguirmos, essa é a questão que deveria ser respondida. A quem você está ligado? Adão ou Cristo pela fé?